eu sou o professor Antero Sá. Vamos estudar? Vamos fazer revisão para o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará 2016? Então vamos lá. Hoje vou revisar interpretação de texto, compreensão e interpretação de texto no estilo da banca FUNCAB, na linguagem da banca FUNCAB. Vamos estudar, vamos aprender como é simples resolver questão de interpretação de texto, como é simples dialogar com o comando de questão, com os itens ou alternativas e com o texto para fazer a coesão, a coerência, a exatidão entre comando, resposta, texto ou assunto. Comando, resposta, texto ou assunto, ok? Vamos lá então, de olho na tela, vamos começar agora essa revisão. Aproveite, deixe-me fazer parte da sua vitória. Muito bem, então vamos à revisão. Bem, então vamos à primeira questão. E como você já sabe, o primeiro passo, comando de questão. Então vamos lá. Sobre o texto, leia as afirmativas a seguir. Sobre o texto, leia as afirmativas a seguir. Está correto o que se afirma em. Então você já observou? É para você julgar cada afirmativa como correto ou como incorreto. E é para você assinalar a alternativa que apresenta o item correto ou os itens corretos, certo? Então vamos ler o primeiro item. Item 1. Dario é desumanizado. Dario é desumanizado passo a passo. Então, o item 1 está falando sobre Dario. Dario é desumanizado passo a passo, perdendo um por um os objetos que o colocavam em conjunção com o estado de cidadão. O item 1 está falando o que para nós? Está falando que Dario é desumanizado passo a passo. O que significa dizer? Paulatinamente, aos poucos, gradativamente, perdendo um por um. Perdendo o quê? Os objetos, um por um, que o colocavam em conjunção com o estado de cidadão. Ou seja, que colocavam Dario em uma situação de cidadão possuidor de bens, de objetos. Certo? Muito bem. Agora que lemos o comando de questão, lemos o item 1, sabemos o que o item 1 quer de nós, sabemos o que o item 1 está afirmando, então agora sim é que vamos ao texto para procurar no texto a informação transmitida no item 1. Se o texto falar o que o item 1 fala, então o item 1 estará correto, certo? Muito bem, então vamos ao texto. Vamos? Então vamos lá. Uma vela para Dario. Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva, e descansou na pedra ou cachimbo. Interessante. Você já está vendo o objeto cachimbo quando o texto fala? Ainda úmida de chuva e descansou. Descansou na pedra ou cachimbo. Primeiro objeto. Primeiro objeto perdido. Como assim, professor Antero Sá? Ora, o texto não fala descansou na pedra ou cachimbo? Descansou na pedra ou cachimbo. Então, o cachimbo já ficou
separado de Dario, então já podemos entender que esse já é um objeto que já foi separado de Dario, certo? Continuemos a ler o texto para saber se esse objeto foi definitivamente perdido. Parágrafo 2. 2 ou 3 passantes rodearam-no, indagando se ele não está se sentindo bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer de ataque. Próximo parágrafo. Estendeu-se mais um pouco, deitado agora na calçada, e o cachimbo a seu lado tinha apagado. Um rapaz de bigode pediu ao grupo que se afastasse, deixando-o respirar, e abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta, quando lhe tiram os sapatos. Dario roncou pela garganta e um fio de espuma saiu no canto da boca. Cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora não o pudesse ver. Os moradores da rua conversavam de uma porta a outra. Os moradores da rua conversavam de uma porta a outra. As crianças foram acordadas e vieram de pijama às janelas. O senhor gordo repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele. Muito bem. Veja só. Ainda no parágrafo anterior, sapatos, um outro objeto. Quando lhe tiram os sapatos, logo, se tiram os sapatos, podemos entender que é o segundo objeto afastado de Dario. Um objeto do qual Dario já não tem mais a posse. Quando lhe tiram os sapatos, Dario roncou pela garganta e um fio de espuma saiu no canto da boca. E, finalizando o parágrafo seguinte, você observou? Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele. Observe, o cachimbo anteriormente apontado como objeto afastado de Dario. Então o cachimbo já não está mais ao lado dele, segundo o texto. E aí vem agora o guarda-chuva, mas não se via guarda-chuva. Então, guarda-chuva, na ordem em que estamos lendo, é o terceiro objeto que de Dario já foi afastado, que já não está mais na posse dele. Então, pode também ser outro objeto já perdido. Então, passemos para o próximo parágrafo. Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava morrendo. Um grupo transportou na direção do táxi estacionado na esquina. Já tinham introduzido no carro a metade do corpo, quando o motorista protestou. Se ele morresse na viagem? A turba concordou em chamar a ambulância. Dario foi conduzido de volta e encostado à parede. Não tinha os sapatos, nem... Olha só, você já está vendo? Não tinha os sapatos. Então o objeto de fato já foi perdido. Nem o alfinete de pérola na gravata. Você observou? Alfinete de pérola, quarto objeto, na ordem em que estamos lendo, na ordem discursiva, na sequência da narrativa. Ora, você está observando que o texto vai falando que Dario está perdendo aos poucos os objetos, passo a passo? Muito bem, continue a leitura. Alguém afirmou que na outra rua havia uma farmácia. Carregaram Dario até a esquina. A farmácia era no fim do quarteirão e, além do mais, ele estava muito pesado. Foi largado ali na porta de uma peixaria. Imediatamente um enxame de moscas lhe cobriu o rosto, sem que fizesse o menor gesto para espantá-las. A essas alturas,
Dario já está morto, não é? Continuemos. As mesas de um café próximo foram ocupadas pelas pessoas que tinham vindo apreciar o incidente e, agora, comendo e bebendo, gozavam as delícias da noite. Dario ficara torto como o deixaram, no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Sem o relógio de pulso. Na ordem que estamos lendo, quinto objeto, perdido. E agora já podemos dizer, afirmar que os objetos foram sendo perdidos passo a passo, seja aos poucos, paulatinamente, gradativamente. Próximo parágrafo. Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os documentos. Vários objetos foram retirados de seus bolsos. Você está vendo? Você está enxergando? Vários objetos foram retirados de seus bolsos. Outros objetos, como são vários, não podemos agora quantificar. É do sexto para frente. Então, vários objetos foram retirados de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficaram sabendo do seu nome, idade, cor dos olhos, sinais de nascença, mas o endereço na carteira era de outra cidade. Registrou-se tumulto na multidão de mais de 200 curiosos que, a essa hora, ocupava toda a rua e as calçadas. Era a polícia. O carro negro investiu contra o povo e várias pessoas tropeçaram no corpo de Dario, que foi pisoteado 17 vezes. O guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo, os bolsos vazios. Restava apenas a aliança de ouro na mão esquerda, mais um objeto, a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, não podia retirar do dedo, senão umedecendo-o com o sabonete. Ficou decidido que o caso era com o rabecão. A última boca repetiu: ele morreu, ele morreu. E então a gente começou a se dispersar. Dario havia levado quase 2 horas para morrer e ninguém acreditava que estivesse no fim. Agora, os que podiam olhá-lo viam que tinha todo o ar de um defunto. Já está provado que Dario foi sendo desumanizado, ou seja, foi perdendo a vida dentro de 2 horas, segundo o texto, e os objetos foram sendo extraviados passo a passo, um por um, como diz o item 1. Continuemos. Um senhor piedoso despiu o paletó de Dario para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito. Não lhe pôde fechar os olhos ou a boca, onde as bolhas de espuma haviam desaparecido. Era apenas um homem morto e a multidão se espalhou rapidamente. As mesas do café voltaram a ficar vazias. Demoravam-se nas janelas alguns moradores. Alguns moradores, com certeza dos moradores que encheram as ruas, não é isso? Demoravam-se nas janelas alguns moradores que haviam trazido almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço veio com uma vela que acendeu ao lado do cadáver. Parecia morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecharam-se uma a uma as janelas e, 3 horas depois, lá estava Dario esperando o rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó. Sem o paletó. Mais um objeto perdido, não é isso? Paletó. E o dedo sem a aliança. Outro, a aliança. Paletó, a vestimenta. Aliança. Mais um objeto perdido. A vela tinha queimado até a metade, apagando-se as primeiras gotas da chuva que voltava a cair. Dalton, Cemitério de Elefantes, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1964, páginas 33 a 35. Muito bem. Você lembra do diálogo que estou travando com o texto? Estou conversando com o texto, procurando saber o que o texto fala. Lembre? Você lembra?
a aliança perdida, mais um objeto perdido? Então, muito bem. O item 1 fala que Dario é desumanizado, ou seja, morto, perde a vida, torna-se um corpo, um cadáver, passo a passo. E é verdade, passo a passo. Tentaram socorrê-lo quando caiu ao pé da parede, tentaram levar ao táxi, tentaram levar à farmácia, até que o largaram para morrer. Então, foi morrendo aos poucos, e como o texto disse, o tempo de 2 horas, então foi morrendo aos poucos. E nesse desenrolar da narrativa, foi perdendo um por um os objetos, como nós vimos, assinalamos no texto. Não é verdade? Que o colocavam em conjunção com o estado de cidadão. Você concorda comigo que o item 1 está certo? Que o item 1 está falando exatamente o que o texto fala? Então, se o item 1 está certo e o comando de questão quer que você assinale o que é correto, então você já vai eliminar as alternativas que não contêm o item 1. Que alternativa não contém o item 1? Olhe, apenas a alternativa E. Portanto, já que a letra C está correta, e a afirmação, já que o item 1 está correto, você marca a letra C, e então elimine a letra E. Elimine a alternativa E. Por quê? Porque o item 1 está correto. Se está correto, você indica a letra C, confronta com as alternativas e elimina a letra E. Até aí o diálogo foi tranquilo, foi simples. Você observa o estilo da banca FUNCAB. Força você a ler todo o texto. Diferente de algumas outras bancas, a FUNCAB, em algumas questões, força você a ler todo o texto para poder fechar se a afirmativa está correta ou incorreta, certo? Vamos passar para o item 2 e vamos perguntar o que o item 2 está afirmando, certo? Então vamos lá. Muito bem, então como já eliminamos a alternativa E, porque o item 1 está correto, passemos agora para o item 2. Vamos lá. O item 2 fala que a ironia, propiciada pelo excesso de formalismo do estilo, gera uma visão crítica da realidade, resultando na desumanização dos que rodeiam Dario em seu momento de dor. Como assim? Ora, você sabe que ironia é quando manifestamos um ato, mas na verdade se quer realizar o contrário, ou quando falamos algo querendo dizer o contrário. Eu sei que vocês usam muita ironia para fazer muitas críticas desse mundo. Eu sei que vocês fazem isso. Então, o item 1 está falando sobre isso. O item 2 está falando sobre isso. A ironia, propiciada pelo excesso de formalismo do estilo, gera uma visão crítica da realidade, resultando na desumanização dos que rodeiam Dario em seu momento de dor. É verdade? Você lembra que as atitudes formais das pessoas tentando salvar a vida de Dario, preocupando-se com Dario, carregando Dario, aquela atitude aparentemente não manifestou uma atitude para salvar Dario? Sim. E eu pergunto, salvaram Dario? Levaram Dario até o destino final do socorro para ele? Primeiro tentaram colocar em um táxi, retiraram-no. Depois tentaram levar a uma farmácia. Não chegaram com Dario até a farmácia, largando-o em um ponto onde Dario veio a falecer ou já estava morto. E aí eu pergunto, de fato, as pessoas que manifestaram preocupação com Dario, de fato, salvaram a vida de Dario? Não. Então, dá a entender que foram atitudes aparentes, atitudes falsas. No fundo, não tinham o desejo de salvar Dario, pois, se o tivesse, teriam levado Dario até a um ponto de socorro. Não é verdade? Portanto, o item 2 está certo.
Se o item 2 está certo, olhe para as alternativas e, portanto, elimine cada alternativa que não contenha o item 2. Que alternativa não contém o item 2? A, então corte, está fora. B de bola, então corte, está fora. Muito bem. Já eliminamos as alternativas A, B de bola e letra E, não é isso? Então vamos agora ao item 3. Temos de ler o item 3, vamos lá. Em relação ao tempo da narrativa, o eixo de referência é estabelecido a partir da morte de Dario e da confusão formada no lugar. Veja o que o item 3 está falando. Em relação ao tempo da narrativa, o eixo de referência é estabelecido a partir da morte de Dario e da confusão formada no lugar. Professor Antero Sá, o que quer dizer esse eixo do tempo? O texto narrativo narra fatos que se desenrolam, sabemos, em referência ao tempo. A narrativa vai acontecendo, o tempo vai passando e os fatos vão acontecendo. Isso gera o eixo de decorrência dos fatos em relação ao tempo. E é disso que o item 3 está falando, certo? Muito bem. Mas eu pergunto a você, você lembra em que momento os fatos começam a se desenrolar? Quando eu falo, olhe o item 3, preste atenção. Em relação ao tempo da narrativa, o eixo de referência é estabelecido a partir, ou seja, a referência desse tempo, essa referência temporal é estabelecida a partir da morte de Dario? Não. Não. Lhe digo que não. Observe. Primeiro parágrafo do texto. Primeiro parágrafo. Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva, e descansou na pedra o cachimbo. Pergunto a você, em que momento o tempo da narrativa começa? No momento em que o fato começa a se desenrolar. Dario vinha apressado. É aí que começa o eixo do tempo. Você lembra? A partir desse momento, olha a palavra momento que estou falando. A partir desse momento, os fatos começam a se desenrolar. E o item vem falando que esse tempo, essa referência temporal começa a partir da morte? Não, a morte é depois desse momento em que Dario vinha apressado, certo? Você entendeu? Ficou claro? Portanto, o item 3 está errado, porque é nesse ponto que começa o eixo temporal, a referência temporal dessa história, desses fatos. Então, o item 3 está errado. Você entendeu? Portanto, se o item 3 está errado, elimina quem? D de dado, sobra a letra C de casa, tenha fé, preencha, e esta é a resposta. Ficou claro? Você entendeu? Questão 2. Como você já sabe, o primeiro passo é ler o comando de questão. Embora Dario seja apenas uma pessoa qualquer, ao ser nomeado, toma-se real no enunciado textual. Bem, eu creio que aqui houve uma falha da banca. Eu creio que a banca queria escrever torna-se real. Fica meio incoerente dizer ao ser nomeado, toma-se real no enunciado textual. Tudo bem, vamos ler como está aí. Escrevi que significa torna-se real no enunciado textual. Embora Dario seja apenas uma pessoa qualquer, ao ser nomeado, toma-se real no enunciado textual. Da mesma forma, o que no nível das estruturas narrativas é definido como povo, sujeito do fazer. No texto, concretiza-se linguisticamente na seguinte categoria. Está correto apenas o que apresenta em. Está correto apenas o que apresenta em. Novamente, o comando de questão solicita que você julgue cada afirmativa e assinale o correto, as afirmativas corretas, certo? Muito bem, então vamos lá?
ler uma por uma? Então vamos. Professor Antero Sá, mas o comando de questão fala: embora Dario seja apenas uma pessoa qualquer, ao ser nomeado, toma-se real no enunciado textual, da mesma forma o que no nível das estruturas narrativas é definido como povo, sujeito do fazer. O que significa isso? Bem, você lembra, no nível das estruturas narrativas, são os personagens, o tempo, o enredo, o ambiente, todo o cenário. Ali está no nível da estrutura do texto em que lemos, do texto narrativo. E ali você viu um povo que tentou ajudar Dario, tentou salvar Dario, acabou que não salvou, deixou pelo caminho, deixou o homem morrer pelo caminho, certo? Então é disso que a questão 2 está falando. E fala ainda, no texto concretiza-se. O que significa concretizar-se linguisticamente? Linguisticamente se refere ao uso de palavras e expressões da língua, que vão materializar o texto, vão materializar a superfície textual. O que nós estamos lendo, cada palavra, cada expressão, se configura em elemento linguístico, e isso vai concretizando. Esses elementos linguísticos vão concretizando a estrutura textual que você está lendo. Você entendeu? E ele lança a categoria. Concretiza-se linguisticamente na seguinte categoria ou nas seguintes categorias. Você observa que o comando começa meio obscuro, então quando você começar a ler cada item, vai fechar, certo? Você vai confrontar o que cada item fala com o que ocorre no texto e com o que o texto fala, certo? Então vamos lá. O item 1 fala, os indiferentes. Ou seja, o povo, marcando os indiferentes, certo? Os indiferentes. Veja que já é importante. O item 1 começa a falar de pessoas indiferentes. E entre parênteses você observa que a banca já lança as expressões ou palavras que vão concretizar quem no texto agia com indiferença. Você entendeu? Ficou claro? Cada pessoa. Essa expressão representa no texto, materializa no texto quem agia com indiferença? Você precisa ler o texto. Vamos lá? Vamos coletar. Então vamos ver se cada pessoa no texto agia com indiferença, certo? Você encontra essa expressão no 4º parágrafo do texto e diz: cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora não o pudesse ver. Pergunto a você, se cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora não o pudesse ver, se essas pessoas tentavam ver Dario, elas estavam com indiferença? Estavam ignorando Dario? Não. Então essa expressão cada pessoa não materializa alguém que foi indiferente. Ser indiferente significa ignorar, não se importar, certo? Portanto, o item 1 está errado. Está errado por quê? Porque a expressão linguística cada pessoa não representa no texto atitude de indiferença, certo? Portanto, o item 1 está errado. Se o item 1 está errado e é para assinalar o correto, então você já elimina quem? Olhando para as alternativas, já elimina a letra A, já elimina a alternativa B de bola e já elimina a alternativa D de dado. Você observou? Essa questão foi bem mais rápida do que a anterior. Com a primeira leitura, já eliminamos 3 alternativas, ok? Então vamos passar para o item 2. Agora você observou que ficou claro como você vai confrontar o que o item afirma com o texto? Muito bem, vamos lá para o item 2. Os solidários. Os solidários. Entre parênteses, vem as expressões ou palavras que materializam linguisticamente no texto atitudes solidárias, certo? Aqueles que foram solidários. Então vamos lá. 2 ou 3 passantes. 2 ou 3 passantes.
Precisamos ir ao texto para verificar no texto se essa expressão representa alguém que praticou atitude solidária, certo? Vamos lá. Você encontra essa passagem no segundo parágrafo do texto. 2 ou 3 passantes rodearam-no, indagando se ele não está se sentindo bem. Pergunto a você, essa preocupação em saber se Dario estava se sentindo bem é uma manifestação de solidariedade, sim ou não? Sim. Então, até aí o item 2 está certo. Até aí, você vai um por um. Você viu como é fácil? Você vai coletando no texto, aquilo que o item está falando, certo? Muito bem, então vamos lá. O senhor gordo. Bem, vamos ao texto procurar se o senhor gordo representa um grupo solidário, certo? Vamos lá. Você encontra no 4º parágrafo. Você está observando a FUNCAB levando você a ler o texto e isso exige atenção. O senhor gordo repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede. Pergunto a você, o senhor gordo estava interessado na situação de Dario? Estava, não é? Estava ali dando informação, falando sobre Dario. Então, também manifesta uma atitude solidária. Continua o item 2 certo. Posso passar? O rapaz de bigode. Vamos ao texto procurar saber se o rapaz de bigode praticou atitude solidária. Vamos lá. Você encontra no 3º parágrafo. Certo? Muito bem. Um rapaz de bigode pediu ao grupo que se afastasse, deixando-o respirar, e abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Pergunto a você, essa atitude do rapaz é uma atitude solidária? Sim. Então, continua certo o item 2. Continua certo. Então, posso passar para o próximo? Vamos lá. A velhinha de cabelo grisalho. Vá ao texto, observar, olhar, procurar, saber se o texto fala que a atitude dessa senhora, a velhinha de cabelo grisalho, representa solidariedade. Vamos lá. Você encontra no 5º parágrafo do texto, uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava morrendo. Ah, professor Antero Sá, mas a expressão é a velhinha de cabelo grisalho. E o texto fala uma velhinha de cabeça grisalha. Muito bem, eu pergunto a você, cabeça grisalha é o couro cabeludo? É a cabeça que vai ficar grisalha ou os cabelos? Os cabelos, é óbvio, não é? Portanto, apenas uma interpretação, certo? Então, muito bem. Pergunto a você, a atitude da velhinha foi uma atitude solidária, sim ou não? Ela se importou com Dario? Importou-se. Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava morrendo, ela se importou. Então, praticou um ato solidário. Portanto, continua validando o item 2, certo? Passemos para o próximo dado linguístico. Alguém. Então, você está vendo? Cada expressão que estou circulando, palavra que estou circulando, são expressões linguísticas ou elemento linguístico, certo? E isso é que concretiza no texto aquilo que o texto está falando, certo? Então, muito bem. Vamos procurar o alguém no texto. Você encontra no 6º parágrafo. Alguém afirmou que na outra rua havia uma farmácia. Pergunto a você, esse alguém que informou sobre a farmácia, informou o grupo que tentava ajudar Dario, informou esse grupo sobre a farmácia, essa é uma atitude solidária? Sim. Então, continua validando o item 2, certo? Alguém representa a solidariedade. Vamos para o próximo. Um grupo.
Vamos ao texto procurar se essa expressão materializa alguém que praticou ato solidário. Vamos lá. Quinto parágrafo, você encontra: um grupo transportou na direção do táxi estacionado na esquina. Pergunto: foi uma atitude solidária? Então, continua validando. Um grupo materializa linguisticamente o grupo dos solidários, certo? Então, muito bem, continua correto o item 2. Você está observando como vamos buscando no texto, procurando no texto, você vai caçando, você vai caçar no texto. O texto é a floresta, as palavras e as expressões são os itens que você quer coletar. E os itens que você coleta fazem sentido, produzem sentido, transmitem informação, levam você a deduzir, inferir, compreender, interpretar, certo? Então, muito bem, item por item. Professor Antero Sá, mas, nossa, isso vai demorar muito, não vai? Não, você só tem que treinar. Aqui estou indo lento, que é exatamente para você se apropriar da técnica que estou passando para você de leitura de comando de questão, item e resposta, certo? E texto lógico. Vamos lá. Um terceiro. O que vamos fazer agora? Vamos ao texto novamente, saber se essa expressão materializa linguisticamente, é uma expressão linguística, se materializa alguém solidário, certo? Vamos lá. Você encontra no 8º parágrafo do texto: um terceiro sugeriu que lhe examinassem os documentos. Esse terceiro se importou com Dario? Sim. É uma atitude solidária? Sim. Então, continua validando o item 2. Posso passar? Então, vamos lá. Um senhor piedoso. Bem, essa só pela expressão, um senhor piedoso, já é uma pista que é alguém solidário, não é? Mas vamos confirmar no texto. Você encontra no 11º parágrafo: um senhor piedoso despiu o paletó de Dario para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito. Pergunto a você, essa é uma atitude solidária? Então, um senhor piedoso exemplifica uma atitude solidária, certo? Continua validando o item 2. Vamos para o próximo item. Um menino de cor e descalço. Vamos fazer o quê? Ao texto procurar se o texto fala que esse menino é solidário, ou manifesta, ou nos leva a entender ato de solidariedade praticado por ele, certo? Vamos lá. 12º parágrafo do texto. Um menino de cor e descalço veio com uma vela que acendeu ao lado do cadáver. Pergunto a você, é uma atitude solidária? Com certeza. Então, continuou validando o item 2. Até aí, o item 2 está válido. Ele está exatamente exemplificando um grupo de os solidários, certo? Muito bem. Agora continue então. 2 pontos. Uso do numeral e do artigo definido, além da adjetivação. Observe. Primeiro momento, interpretação, agora reconhecimento de classe gramatical. E aí que eu digo, você precisa saber reconhecer as categorias gramaticais da nossa língua, da língua portuguesa. Você precisa olhar um texto e reconhecer qual o elemento linguístico, ou seja, qual a palavra que representa artigo, que representa numeral, que representa adjetivo, que representa substantivo. Você precisa saber reconhecer para que possa resolver uma questão desse estilo, que é um estilo FUNCAB, juntar interpretação de texto com reconhecimento de fatores gramaticais, certo? Então, muito bem, vamos lá. Numeral. Pergunto, nessas expressões que analisamos, existe presença de numeral? Porque fala o uso do numeral, do artigo definido, além da adjetivação. A adjetivação será o uso de adjetivo. E pergunto a você, você está enxergando o numeral nessas expressões que analisamos? Sim, creio que sim. Aqui, 2 é numeral, 3 é numeral. Até aí, correto. Ocorreu o uso de numeral. O é artigo definido. O é artigo definido. Você está vendo? O antes de o senhor. O antes de o rapaz, determinando o substantivo rapaz, esse o determinando o substantivo senhor, que aí funciona como substantivo, o determinando o substantivo rapaz,
o a, artigo definido, determinando o substantivo velhinha, a velhinha. Até aí, ocorreu também o uso de artigo, sim ou não? E artigo definido, o e a, são artigos definidos. E a adjetivação? Ocorreu a adjetivação? Vejamos. O Senhor, qual a característica do Senhor? Existe uma palavra que está caracterizando o Senhor? Qual é essa palavra? Gordo. Gordo é um adjetivo. Adjetivo é a palavra que, no texto, caracteriza o substantivo, identifica o substantivo. Certo? Então, gordo é um adjetivo, portanto, aí está ocorrendo a adjetivação, processo de uso de adjetivo. Só esse? Não. Você está vendo aqui de bigode? O rapaz de bigode. Pergunta a você, de bigode, essa expressão está ou não especificando, caracterizando o rapaz? Então isso é uma locução adjetiva. Observe, quando o termo que caracteriza é só um, como aqui gordo, chama-se adjetivo. Quando o termo que caracteriza é mais de um termo, como aqui são dois termos, de mais bigode, chama-se locução adjetiva. Certo? Só? Não. A velhinha de cabelo grisalho. Concorda comigo que de cabelo grisalho está caracterizando a velhinha? Velhinha de cabelo grisalho está ou não caracterizando? E mais, a palavra grisalho caracteriza ou não a palavra cabelo? Pois então, de cabelo grisalho é outra locução adjetiva porque é uma expressão que caracteriza o substantivo velhinha. E grisalho é um adjetivo que caracteriza a palavra cabelo, só um termo é adjetivo. Até aí está claro? Continuando. Mais algum adjetivo? Alguém, um grupo, um terceiro? Um senhor piedoso. Piedoso? Piedoso está ou não caracterizando o termo senhor? O substantivo senhor? Está ou não está? Então, piedoso é um adjetivo. Mais adjetivo ou locução adjetiva? Sim. Um menino de cor e descalço. Pergunta a você, de cor e descalço está ou não caracterizando o menino? Então é uma locução adjetiva por ser uma expressão que caracteriza um substantivo e essa expressão é formada por mais de um termo, certo? Aí o termo de, o termo cor e o termo descalço, ok? Muito bem. Então pergunto a você, está ou não está tudo correto? Está tudo correto. Portanto, o item 2 está certo. Se o item 2 está certo, você pode eliminar mais alguma alternativa? Não, porque a alternativa C de casa e a alternativa E contém o item 2, certo? Então, teremos de ler o item 3. Vamos lá. A indeterminação para generalizar a indiferença, e a expoliação que permite pressuposições sobre a ação que domina o texto. Veja só, a indeterminação para generalizar, a indiferença e a expoliação que permite pressuposições sobre a ação que domina o texto. Nesta categoria, o uso do discurso indireto predomina, prevalece, certo? Sobre o direto. Professor Antero Sá, e agora? Bem, confesso a você que esse item não está com um texto produzido de modo perfeito. Quando o elaborador começou o texto, a indeterminação para generalizar a indiferença e a expoliação que permite pressuposições sobre a ação que domina o texto, vírgula, e não um ponto, certo? Mas você consegue acoplar, porque ele falou isso, que essa indeterminação. O que significa indeterminar? Eu pergunto a você, o texto deixou claro quem era cada pessoa que estava preocupada com Dario? Falava, determinava quem era cada pessoa? Não. Então já é um processo de indeterminação, certo? Para generalizar a indiferença, aí eu pergunto, é possível saber, segundo o texto determina quem de fato foi indiferente e quem foi solidário? Não, vai falando, fala de multidão, não é? Mais de 200 pessoas, não é isso? Então, exatamente, é aí que você começa a compreender. No texto,
há uma indeterminação. E essa indeterminação generaliza a indiferença e a expoliação. O que é expoliação? A retirada dos objetos de Dario. Expoliar significa retirar. Retirada dos objetos. E esse processo permite pressuposições. Ou seja, podemos pressupor, podemos entender. O que é pressuposição? Aquilo que o texto deixa como entendimento para nós sobre a ação que domina o texto. E aí a ação que dominou o texto começou com Dario caindo, não é isso? Pessoas tentando ajudá-lo, depois largaram de mão, Dario morreu, apareceu a polícia e foi caso de rabecão. Ou seja, morreu. Ninguém o socorreu de fato. Nessa categoria, o uso do discurso direto, aliás, o uso do discurso indireto predomina sobre o direto. Ah, professor Antero Sá, até o texto tudo bem, já entendi. Mas o que é discurso indireto e o que é discurso direto? Muito bem. Eu vou passar para você uma dica sobre discurso direto, certo? Observe. No 10º parágrafo do texto, você encontra essa passagem. A última boca repetiu. Ele morreu, ele morreu. Quando você lê o narrador, autor do texto, narrando, disse, a última boca repetiu. Essa fala, ele morreu, é fala do narrador ou de um personagem? De um personagem. Isso que é discurso direto. Discurso direto é quando o narrador, autor do texto, abre margem para o personagem falar diretamente, como você está vendo aí. E detalhe, existem marcas textuais do discurso direto. Uma delas, o travessão. Outra marca, aspas. Travessão, 2 pontos, aspas, marcam o discurso direto quando o narrador aponta a margem para o personagem falar, como aqui. A última boca repetiu, ou seja, alguém falou. Travessão, abre aspas, ele morreu, ele morreu. O discurso direto. Esse é o discurso direto, você entendeu? E mais ainda, no discurso direto, é comum a presença de verbo de elocução, o verbo dissende. O que é isso, professor Antero Sá? É o verbo que anuncia que o personagem vai falar. Qual é o verbo que anuncia que o personagem vai falar? É o repetiu. A última boca repetiu. Após isso, repetiu. Repetiu o quê? E aí vem, ele morreu, ele morreu. Então é isso que se chama verbo de elocução ou verbo dissende, certo? Verbo de fala também. Esse verbo aponta ou não aponta para essa fala? Você está observando que esse verbo aponta para essa fala? Então, o discurso direto tem suas marcas textuais. Travessão, 2 pontos, aspas. E verbo dissende ou verbo de elocução, certo? Professor Antero Sá, sempre vai haver a presença do travessão? Não. Podem vir apenas as aspas, certo? E às vezes vem com os 2 pontos e o travessão, as aspas não. Ok? Ficou claro o que é o discurso direto? Portanto, se você voltar a olhar o texto e você vai fazer isso, você vai perceber que no texto pouquíssimas passagens apresentam que o personagem falou diretamente, certo? O narrador vai contando a história e vai falando no lugar dos personagens. Portanto, o que predomina no texto, ou seja, você não vai encontrar no texto estruturas como essa que eu mostrei a você aqui. Estruturas como essa aqui, certo? Você não vai encontrar predominantemente, você vai encontrar em pouquíssimas passagens, ok? Portanto, o item 3 está certo, porque o discurso indireto predomina sobre o discurso direto e existe uma indeterminação no texto. O texto não determina, não aponta quem foi indiferente, quem foi solidário. Ele vai falando de modo generalizado, de modo indeterminado, certo? O item 3, portanto, está certo. E então elimine-se a alternativa C de casa e assinale letra E. Tenha fé e preencha que essa é a resposta, certo? Muito bem. Espero que você tenha entendido como dialogar para resolver questão de interpretação de texto.
Alunos meus pediram que eu postasse aula de interpretação da banca FUNCAB. Aí está, para você que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará 2016, aí está uma revisão com dicas de como dialogar com o texto, como dialogar com o comando de questão, com os itens ou com as alternativas. Digo a você que a FUNCAB tem esse estilo de forçar você a ler todo o texto. Como a FUNCAB trabalha muitos textos literários, você precisa fazer pressuposições, você precisa fazer inferências, fazer ligações lógicas, para que você possa atingir o nível de leitura que a FUNCAB cobra de você. Você observou, você vai buscar no texto, você vai coletar no texto a resposta daquilo que o item ou que a alternativa está falando. É assim que você faz, é assim que você procede. Espero que tenha feito sentido, que você tenha olhado, que você tenha ouvido, que você tenha dialogado comigo e tenha sentido o que o comando da questão estava pedindo de você, o que cada item estava falando, o que o texto estava falando. Espero que você tenha sentido. Desejo a você um bom estudo e desde já estou desejando que cada aluno meu, cada aluna minha, e não só no mundo presencial, mas aqui no mundo virtual, através dos meus vídeos, sejam bem-sucedidos, sejam bem-sucedidas. Quero pedir a você que, se você gostou do meu vídeo, dê um like para mim, dialogue comigo dando like, inscreva-se no meu canal, indique meu canal para seus amigos, para suas amigas, ajude-me a ajudar as pessoas que querem passar em concursos públicos. Eu quero ajudar você, eu quero ajudar mais, é o que eu posso fazer por você. Então, eu agradeço pela oportunidade, não esqueça de dar o like se você gostou do meu vídeo, de divulgar, compartilhar, disseminar o meu vídeo e se inscrever, faça parte do meu canal. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, porque estou aqui para levar você e fazer parte dessa sua vitória. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a vocês.